Boa tarde, pessoal. Vamos fazer a correção da semana 3 do PET 5 de língua portuguesa do terceiro ano do ensino médio. Nesta semana, continuamos fazendo a interpretação de charges, que é um tipo de texto que mescla linguagem verbal e linguagem não verbal. Nós vimos também que a principal característica das charges é a ironia e a crítica social a algo que está acontecendo no momento. Então, na primeira charge, nós temos duas pessoas de máscara, uma senhora, e a criança diz que esta senhora está no grupo de risco e que ela precisa ser salva. Esta senhora tem uma faixa escrita democracia. E aí vocês precisam fazer um texto, um pequeno texto, falando sobre por que a democracia está no grupo de risco e o que significa ser desse grupo. Existem inúmeras variáveis para responder a essa questão. Eu coloquei aqui uma proposta de resposta, tá? Mas existe várias formas de abordar esse assunto. Então, eu coloquei da seguinte forma: é nos momentos de crise que, geralmente, se instalam as ditaduras e os governos autoritários. No Brasil, vivenciamos a ditadura militar, que ocorreu em um momento de vulnerabilidade social e das instituições públicas. Vemos nos noticiários dados sobre o avanço da pandemia, com milhares de pessoas do grupo de risco mortos pelo vírus. Mas também podemos escutar discursos radicais contra instituições democráticas. Neste sentido, a democracia seria a principal vítima de um possível vírus do golpismo ou de uma mudança de regime de governo. Certo? Essa é uma proposta de resposta. 2. Na charge abaixo, há uma forte crítica a um comportamento cotidiano da sociedade contemporânea. Qual é ela? Então, ali nós vemos, de um lado, uma pessoa falando que o comércio deve ser aberto. De outro, nós temos outra pessoa falando que o comércio deve permanecer fechado. E no meio, nós temos um vírus, né? Que provavelmente quer representar o coronavírus. E aí você precisa falar sobre essa reflexão da charge. Então, também você pode escrever a sua resposta de outras formas, mas essa aqui é uma proposta de resposta. A charge ilustra a polêmica criada durante a pandemia acerca da necessidade de isolamento social para o combate ao avanço do coronavírus. De um lado, temos pessoas que defendem a permanência da maior parte da população em casa, como orienta a Organização Mundial da Saúde. De outro, nós temos pessoas que acreditam que a saúde da economia é mais importante que o combate ao coronavírus, ao vírus. A charge ironiza o debate ao representar o vírus como pivô da situação discutida. Certo? Então, existem outras formas de colocar a resposta, outras formas de discutir o tema da charge, mas essa é uma proposta de resposta. Vamos à terceira charge. Na terceira charge temos um mapa do Brasil, uma pessoa que é do Banco Central, e esse mapa do Brasil está representando o PIB. E aí pede para você falar sobre isso, comentar o que é o PIB e por que o PIB seria afetado neste momento. Então, a sigla PIB significa Produto Interno Bruto e é a soma dos bens e serviços produzidos no país no período de um ano. O crescimento do PIB depende de vários fatores, como a produção, a exportação, importação, a arrecadação de impostos, etc. Devido à diminuição da atividade econômica global, existe o receio de que não haja crescimento, ou pior, que haja uma recessão no país, isto é, que o PIB diminua consideravelmente. Então, a charge fala sobre isso, né? Sobre a possibilidade de que o Brasil vai passar por uma crise muito grande e que as pessoas do setor econômico não sabem ainda qual a gravidade desta crise, certo?
Esta foi a semana 3 do PET 5. Continuem enviando as atividades, continuem fazendo, continuem estudando. Um abraço e até mais.